Bem-vindo ao Sabedoria em Versículos. Aqui, mergulhamos nas Sagradas Escrituras, trazendo a palavra de Deus em uma experiência imersiva e reflexiva. Prepare-se para essa jornada de fé e conhecimento. Vamos à leitura de hoje. Gênesis 6. Versículos de Gênesis 6, do livro de Gênesis da Bíblia. O dilúvio. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias, havia nefilis na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais, grandes e pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, dívida-a em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Faça-a com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande, de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal você para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Gênesis 7, versículos de Gênesis 7, do livro de Gênesis da Bíblia. Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-los em toda a terra. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca, por causa das águas do dilúvio. Casais de animais grandes, puros e impuros, de aves e de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão. Vieram a Noé e entraram na arca, como Deus tinha ordenado a Noé. E, depois dos 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, nesse mesmo dia todas as fontes das grandes profundezas jorraram, e as comportas do céu se abriram. E a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com sua mulher e com as mulheres de seus 3 filhos, entraram na arca. Com eles entraram todos os animais de acordo com as suas espécies, todos os animais selvagens, todos os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos que se movem rente ao chão e todas as criaturas que têm asas, todas as aves e todos os outros animais que voam. Casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida
vieram a Noé e entraram na arca. Os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta. 40 dias durou o dilúvio, e as águas aumentaram e levaram a arca acima da terra. As águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. As águas dominavam cada vez mais a terra, e foram cobertas todas as altas montanhas debaixo do céu. As águas subiram até quase 7 metros acima das montanhas. Todos os seres vivos que se movem sobre a terra pereceram. Aves, rebanhos domésticos, animais selvagens, todas as pequenas criaturas se povoam a terra e toda a humanidade. Tudo o que havia em terra seca e tinha nas narinas o fôlego de vida morreu. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra, tanto os homens como os animais grandes. Os animais pequenos que se movem rente ao chão e as aves do céu foram exterminados da terra. Só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca. E as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Gênesis 8, versículos de Gênesis 8, do livro de Gênesis da Bíblia. Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e enviou um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. As fontes das profundezas e as comportas dos céus se fecharam, e a chuva parou. As águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído, e, no 17º dia do 7º mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat. As águas continuaram a baixar até o 10º mês, e no 1º dia do 10º mês apareceram os topos das montanhas. Passados 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca. Esperando que a terra já tivesse aparecido, Noé soltou um corvo, mas este ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra. Por isso, voltou para a arca, a Noé. Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e a trouxe de volta para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Quando voltou ao entardecer, a pomba trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda outros 7 dias, de novo soltou a pomba, mas dessa vez ela não voltou. No 1º dia do 1º mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas da terra. Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia do 2º mês, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Faça que saiam também todos os animais que estão com você, as aves, os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão. Faça-os sair para que se espalhem pela terra, sejam férteis e se multipliquem. Então Noé saiu da arca com sua mulher e seus filhos e as mulheres deles, e com todos os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão e todas as aves. Tudo que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após outra. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Queridos irmãos e irmãs, esses versículos nos ensinam que Deus não é apenas um Criador que faz, mas um Criador que organiza e estabelece ordem. Em nossa vida, muitas vezes nos deparamos com momentos de desordem, confusão ou caos. No entanto, assim como Ele separou as águas e trouxe estrutura ao mundo, Ele pode também trazer ordem ao nosso coração e à nossa mente. Ao permitir que Deus haja em nossas vidas, podemos experimentar uma transformação que traz clareza e propósito. Podemos confiar que, mesmo nos momentos de incerteza, Deus está trabalhando para estabelecer sua ordem e seu propósito em nós. Que possamos nos entregar a Ele, permitindo que sua sabedoria nos guie e traga paz à nossa jornada. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Nos vemos amanhã com mais uma palavra de Deus.